Ficar de pé em nome de Jesus? Abra sua Bíblia comigo, se você puder aí. 2 Timóteo 2, 15. Segunda carta de Timóteo 2, 15. Vamos falar sobre a vida, continuando o tema, né? Vidas que ensinam. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Timóteo. Diz o seguinte, 2 Timóteo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém? Vamos orar? Ore por mim, para que possamos, assim, Deus falar conosco, né? Pai, estamos aqui na Tua casa, nós Te adoramos, nós rendemos graças ao Teu nome, nós sentimos a Tua presença e nós queremos continuar sentindo através da Tua palavra. Fale conosco, porque somos muito necessitados, Senhor. Dependemos dessa palavra para viver, Pai. E precisamos da Tua ação hoje nesse lugar, Pai. Por isso nós entregamos as Tuas mãos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a vida de Timóteo. E a vida de Timóteo, ela está espalhada em alguns lugares, né? Atos, a própria carta a Timóteo, Filipenses, e em muitos lugares aqui. Eu vou citar alguns versículos, assim, e depois a gente vai caminhar numa direção de um bloco de texto aqui, fazendo uma exposição dele, tá? Então, é muito importante a gente entender sobre esses personagens bíblicos, né? Quem são essas pessoas? Tem alguns personagens que eu gosto mais, né? Acredito que você também tenha alguns que você tem uma preferência, né? Que a história chama a tua atenção. E Timóteo é um desses que eu gosto muito, pelo histórico de vida que ele tem, né? Timóteo, quem era Timóteo? Isso não precisa abrir agora não, eu vou falar aqui, depois a gente vai caminhar no texto. Atos 16, versículo 1 e 2, vai dizer assim: chegou em Derbe, depois de Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. E os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Não é? Timóteo era um jovem que era filho de uma mãe judia, mas o pai era grego descrente. Mas ele tinha, Paulo vai mencionar algumas vezes sobre ele, e vai falar que ele aprendeu, ele desde pequenininho, desde criança, ele nasceu na igreja, e ele aprendeu de duas pessoas especiais que cuidaram da vida dele, a sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice. Essas pessoas criaram Timóteo no caminho do Senhor. É muito interessante isso daí, porque ser criado na igreja não significa que você vai ser um crente, não é? Mas aquele que adquire o ensinamento, aquele que resolve assumir isso, ele cresce muito. Ele nasceu na igreja, ele ouviu os conselhos da sua mãe, os conselhos da sua avó. Então você tem uma linhagem de família aí que vem construindo ali o evangelho no coração de cada um. E Timóteo assim aceitou isso. Talvez sua mãe, sua avó, não sabiam que ele poderia ser um pastor. Não sabiam que estavam formando um pastor, né? Ensinando. Paulo declara isso, né? Que você sabe desde pequeno as sagradas letras. Você tem conhecimento disso. E Timóteo cresceu nesse ritmo. Ele cresceu nessa vida cristã. Algumas lições nós vamos extrair de Timóteo para a nossa vida. Paulo, ele trata Timóteo de maneira muito especial. Se a gente for em 1 Timóteo 1, 2, a gente Paulo vai dizer assim: a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tratava Timóteo como um filho na fé, um verdadeiro filho na fé. Ele repete isso em Filipenses e fala o seguinte: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho, como um filho serve a um pai. Olha que coisa interessante, né? Então, Paulo tinha um carinho muito especial por Timóteo, porque quando Paulo vai lá para aquela cidade, Derbe, lá em Listra, que hoje é a Turquia, ele vai lá e ele encontra um jovem trabalhando para o Senhor, um jovem com a sua vida dedicada e inclinada ao reino de Deus. E ele chega nesse lugar, ele encontra esse jovem e fala assim: olha, esse jovem é bom,
eu vou investir nele. Ele tem condições de ser um líder, de ser um pastor. Então, Paulo quis levar Timóteo para a viagem missionária, e levou, e continuou a trabalhar na vida dele, investindo na formação de Timóteo. E nós temos aqui pelo menos 2 cartas pastorais, são chamadas assim, que vai dizer para Timóteo, Paulo vai instruir Timóteo como ele deve se comportar. Como Paulo deve se comportar com as mulheres, com os anciãos, como Paulo deve se comportar com a liderança, como ele deve servir a igreja. Ele é jovem, precisa de dar exemplo, ele precisa de ser um exemplo na igreja, porque ele vai lidar com pessoas mais velhas, e ele não pode ser criticado, então ele precisa ter um testemunho a mais que os outros, pela sua idade, alguém não poderia apontá-lo por alguma coisa, então ele teria que estar acima da média. Ele não poderia ser um jovem comum, ele teria que estar acima da média. Então, tamanha era a responsabilidade de Timóteo, de primeiro, assim, numa igreja grande, uma igreja de Éfeso, uma igreja famosa, ele precisava ali assumir aquele local, e ali ser uma pessoa que desse um bom testemunho, sendo jovem ainda. E Timóteo vai seguir na carreira dele, mas Timóteo, ele era uma pessoa ensinável. O que é uma pessoa ensinável, né? Todos nós aprendemos e ensinamos, a nossa vida é assim, nós aprendemos e ensinamos. Mas a pessoa que é ensinável é aquela pessoa que está aberta ao entendimento novo, está aberta àquilo que ele vai receber na sua vida de novo. Do contrário, se essa pessoa não for ensinável, ela vai ficar nas suas antigas formas de pensar. E aí alguma coisa que até Deus quer falar com ela, ela não consegue aprender, porque ela acha que é daquela forma, daquele jeito, e não pode mudar. Então nós, como cristãos, não podemos ser assim. A única coisa que a gente não pode abrir mão é da essência do Evangelho. Isso é inegociável. Não haverá coisa nova para a gente nesse sentido. A palavra de Deus, ela é inegociável. Mas muitas coisas sobre nós, sobre os nossos conceitos, a forma que você foi criado dentro da sua casa, a estrutura familiar que você tem, a escola que você estudou, o trabalho que você faz, aonde você está inserido, forma você de algum jeito, faz com que você seja alguém. Essa sua formação que você traz contigo, ela às vezes precisa ser modificada, porque ela não está adequada ao reino de Deus. E a gente vem estudando sobre isso na escola bíblica, né? A cosmovisão cristã. E nós precisamos adequar as coisas, aquilo que a gente vive, à visão cristã, a nossa visão na visão cristã. Precisamos adequar isso. E Timóteo era essa pessoa ensinável. Paulo, ele consumia seu tempo ensinando a Timóteo como proceder na igreja. Eu creio que era um grande desafio para a vida dele. Eu creio que é um grande desafio para a nossa vida, adequar o nosso estilo de vida, o nosso jeito de vida, ao jeito de vida cristão. E como Timóteo nasceu na igreja, ele sabia muitas coisas da igreja, certo? Assim como muitas pessoas aqui nasceram na igreja, conhecem muitas coisas. Mas é fato que essa pessoa que nasceu na igreja, ela precisa de enfrentar mudanças também. Não é verdade? Porque essa pessoa que nasceu na igreja, ela tem um contato com o mundo lá fora. Ela não é nenhum extraterrestre. Então ela precisa entender. E agora muito mais, porque ele seria um pastor. E na formação, na função de pastor, ele precisava agora entender como funcionava uma igreja. E aprender o funcionamento de uma igreja não é fácil. A gente sofre, a gente apanha muito. Sofre porque a gente tem o nosso coração, às vezes, puro, voltado para a obra do Senhor. Mas muitas coisas acontecem no percurso da vida e que mexe com a gente, que magoa a gente, que a gente não consegue realizar, que frustra até a gente como crente. E a gente precisa saber lidar com essas coisas, lidar com as pessoas. E isso não é fácil, porque todos nós viemos de uma natureza que nós queremos ser agradados, não é verdade? Tudo que você planeja, tudo que você quer é para o seu bem, para o seu conforto. E isso é natural. Mas quando a gente chega para uma vida cristã, a gente se depara com um Cristo que te ensina coisas completamente diferentes daquilo que você quer viver. Ele vai te confrontar a viver uma vida nova.
em que você vai ter que rejeitar até mesmo o próprio eu, para poder viver no Evangelho. Ora, isso não é fácil, não é nada fácil. Mas esse confronto, ele é necessário. Ele é importante. Ele é dolorido, ele é a longo prazo. Mas ele é essencial para que eu possa caminhar na minha vida cristã. Sem esse confronto, eu não consigo viver numa igreja, viver no reino de Deus da forma adequada. E alguns até se perdem nisso, porque não conseguem compreender. Não conseguem entender o que é o reino de Deus aqui. Pensando assim, Paulo, ele começa a escrever para Timóteo, e aí a gente vai pegar esse texto, eu queria que você abrisse comigo, porque agora a gente vai caminhar num texto só, em 2 Timóteo 2, a gente vai caminhar, porque Paulo vai dar, dentre todas as instruções escritas nas 2 cartas pastorais, Paulo, eu separei essa daqui, porque Paulo vai escrever algumas coisas que me chamam a atenção, e que me chamaram a atenção para a minha vida alguns anos atrás, quando eu me deparei numa pregação, numa igreja. É muito importante, irmãos, a pregação do Evangelho, sabe? Ela modifica a nossa vida. Eu guardo para mim algumas mensagens, de todas essas que eu ouvi até hoje, mas algumas mensagens estão bem vivas no meu coração, porque elas me confrontaram e modificaram a minha vida. Porque ser ensinável é justamente você receber o ensino, procurar compreender ele e aplicar na sua vida. É você pegar aquele ensinamento que você recebeu, trabalhar nele, processar ele e falar, isso aqui eu preciso, mais um pouco. Esse aqui eu já estou mais ou menos, né? Esse aqui eu preciso de mais. E você vai escolhendo, vai colocando as suas necessidades e vai adequando a sua vida ao formato de Cristo, ao formato do Evangelho. 2 Timóteo 2, começando do versículo 1, ele vai dizer algumas coisas importantes. Ele fala assim, portanto, você, meu filho, novamente ele fala isso, né? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Às vezes, a gente olha a graça somente como salvadora. É a graça, e ela é isso, né? Ela nos alcançou, ela ressuscitou aquele ser humano que estava morto, ele estava morto em seus delitos e pecados, ele tinha problema com a vida, ele vivia, mas ele estava morto. O Espírito Santo proporcionou nele essa ressurreição, de maneira que aquele ser humano passou a ouvir a voz de Deus. Ele ressuscitou espiritualmente e agora ele consegue ouvir a voz de Deus. Isso é graça. Essa graça nos alcançou. Mas Paulo fala alguma coisa diferente que eu achei interessante. Ele fala, fortifica-te na graça. Ou seja, essa graça que me salvou, ela também me dá força para continuar. É pela graça que a gente caminha, e alguns crentes falam assim, né? Como é que você está? A pessoa fala assim, pela graça, né? E é verdade, não é mentira. Porque é pela graça que a gente se move. E Timóteo, e Paulo fala para Timóteo assim, olha Timóteo, fortifica-te na graça. Essa graça, ela há em Cristo Jesus. E as coisas que você ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar aos outros. Ele está falando do ambiente de igreja, certo? De congregação, e está falando assim, olha, confia as pessoas certas. Essas pessoas certas, elas são capazes de ensinar aos outros. E não somente de forma didática, mas de forma espiritual. Porque a forma didática, a gente precisa correr atrás para aprender, se capacitar. Mas Deus nos capacita para enfrentar as situações da vida, coisas espirituais que nós não conseguimos enfrentar. Mas Ele nos dá autoridade para enfrentar. E nos dá essa capacidade especial que a didática, a teologia, ela não vai conseguir alcançar. Mas o Espírito Santo, a graça que nos fortalece, ela nos ajuda a caminhar para frente, nos ajuda a olhar para um sentido de reino, onde a gente vai olhar para o futuro e ver Cristo Jesus lá no final. E quando eu vejo Cristo Jesus lá no final, eu caminho até Ele. Eu não perco a direção, porque Ele está me esperando. Mas quando eu perco a visão de Cristo, aí eu vou olhar para o lado. E quando eu olho para o lado, aí eu tenho problemas, né? Ele diz assim, suporte comigo, e ninguém gosta de ouvir suportar. Não é muito bom para a gente, né? Acho que bate mal, né? Suporta comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo.
Nenhum soldado que se envolve nos negócios dessa vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. O soldado, ele usa uma expressão do termo militar, onde ele via muito, né, em Roma, ali naquele local, nos locais por onde ele andava, e ele olhava para os militares e falava assim, olha, um soldado que se envolve com o serviço militar, ele se embaraça com as coisas da vida. Porque o soldado, ele tem uma visão, ele tem uma meta, ele tem um objetivo. Ele vai agradar aquele que o alistou para a guerra. Ele foi chamado para uma missão. Então, se ele foi chamado por essa missão, ele vai se preparar, ele vai agradar aquele que o alistou para essa missão. E ele está trazendo essa palavra para que a gente aplique na nossa vida. Bem, nós fomos chamados por uma missão. Amém? Nós fomos chamados para uma missão específica de Deus, a missão de Deus. A missão é dele, mas nós fazemos parte dessa missão. E aí nós não podemos deixar com que as coisas da vida nos embaraçem. Nós devemos, nesse compromisso com Deus, agradar aquele que nos alistou para a guerra. Porque é uma verdadeira guerra. Eu acredito muito que você, quando acorda, já começa enfrentando batalha porque você é crente. Porque você tem que lutar contra o seu eu. Todos os dias da sua vida, quando você acorda, você precisa enfrentar você de novo. E a pior pessoa que tem que ser enfrentada é você mesmo. Às vezes a gente pensa que é o outro, né? Mas não é. A pior pessoa sou eu. E quando eu me deparo comigo mesmo, eu preciso olhar para mim e falar, você não é assim, porque você pertence ao reino de Deus. Você não pode permanecer assim, porque você foi chamado para uma missão. Você tem que ser de forma diferente, porque você foi chamado. E agora você precisa cumprir essa missão. Aí ele fala, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Porque no esporte existe regra. E se você não competir de acordo com aquelas regras, você está fora. E aí Paulo procurando mostrar a Timóteo, olha Timóteo, nesse sentido, para você ser coroado, para você ser um vencedor, você precisa competir de acordo com as regras, que é a palavra de Deus. Andar conforme elas. Né? O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita o que estou dizendo, porque o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Deus dá entendimento em tudo, mas em tudo mesmo. Porque muitas das vezes, eu tenho certeza que você deve ter passado por algum momento e quando você foi orar, você não tinha palavras para orar, porque você não sabia o que fazer. A sua limitação humana fez com que você não tivesse condições de nem se comunicar direito com Deus, porque você não sabia nem o que pedir, a forma que pedir, porque você não sabia nem qual a direção tomar. Mas o Senhor, Ele capacita em você em tudo. Ele te dá conhecimento em tudo. Isso quer dizer que se eu tiver um grande problema, ao invés de eu tomar atitudes erradas, eu primeiro dobro meu joelho e falo com o Senhor, Senhor, me ajuda, me capacita para enfrentar esse problema. E Ele capacita cada um de nós. Ele é aquele que nos dá a visão, o entendimento da vida. Ele é capaz de mostrar o impossível para você. Quando você não consegue, Ele te mostra o caminho. Deus é um Deus que muda a realidade. Sabe? Não adianta você se estressar tanto assim com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, com os seus, sabendo que você tem um Deus que ao dobrar o seu joelho, Ele pode te responder. Ele pode resolver o que você não consegue resolver. Muitas vezes eu tentei resolver as coisas pelo meu caminho. Até hoje, às vezes, a gente tenta, né? Mas quando a gente se liga, né? Quando a gente olha assim, caramba, eu sou crente. Eu sou crente. Então eu posso orar. O Senhor pode me dar uma direção sobre isso. Porque é fato que muitas vezes nós ficamos perdidos. É fato que muitas vezes nós ficamos com medo. Mas esse medo, ele não pode impedir o teu entendimento que o Senhor é o teu Deus e que Ele resolve todas as coisas para você e que Ele cuida da tua vida. Continuando ali no versículo 8, ele vai chamar Timóteo a uma lembrança para que ele possa suportar
como é que um crente suporta as lutas? Como um crente pode enfrentar a dificuldade? Qual é a forma? Qual é a receita? Não é? O que eu vou fazer quando estiver diante de uma batalha? É difícil, porque cada um tem uma diferente. Mas Paulo vai ensinar Timóteo sobre isso, porque ele sabia que Timóteo teria muitas batalhas. Ele diz: lembra-te de Jesus, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o Evangelho, pelo qual sofro, ao ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, ele fala assim: Timóteo, existe uma saída, existe um macete, né? Existe uma solução, existe um escape, existe uma forma. Quando você estiver sofrendo, Timóteo, lembra de Cristo Jesus, que suportou todas essas coisas, por amor de nós, por amor de mim, por amor de você. E por isso, por esse motivo, que Cristo Jesus suportou todas as coisas, eu também suporto. Às vezes, me dão até como criminoso, me prendem, mas a palavra não está presa, porque ele vai pregar onde ele estiver. Essa cadeia que Paulo está preso, pode ser a cadeia que te prende numa situação, mas essa cadeia que te prende, ela não pode prender a palavra que está em você, que você aprendeu. E aí ele diz: olha, eu suporto por um motivo, por causa dos eleitos, para que também eles possam alcançar a salvação. Então há sofrimentos na nossa vida que é por causa dos outros. Aí às vezes a gente acha meio injusto, né? Mas não. Deus está trabalhando em você para que outros venham a ser salvos. E se a gente não compreendeu isso no Evangelho, é complicado a gente entender o reino de Deus. Porque se a gente não entendeu que nós somos pessoas, que Deus está movendo, mexendo em prol do reino dele, então a gente não vai entender o sofrimento que nós vamos passar. E se a gente não entender o sofrimento que nós devemos passar, nós não conseguimos encarar o Evangelho e nós saímos do Evangelho. E às vezes, dentro da igreja, nós saímos do Evangelho. É o mais triste, né? Porque a gente não compreende o reino de Deus. E aí a gente vira crentes estagnados na própria vida, sem condições de viver. A gente vive a nossa vida porque a gente está tão acostumado no nosso ambiente, e é tão confortável e tão bom estar aqui, porque nós temos amigos, temos pessoas que nós amamos, temos pessoas que a gente quer ver o final de semana, mas falta em nós aquela chama viva desse Evangelho que Paulo está falando. Ele diz, essa palavra é digna de confiança, versículo 11, se morremos com ele também viveremos. Olha só que coisa interessante. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Agora, se negarmos, ele também nos negará. Aí traz um peso difícil para nós. Porque a palavra que ele falou antecipadamente, ele diz, se a gente morre, se a gente sofre, aí vai falar assim, ó, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho. Mas se ele morrer, ele dá fruto. O grão precisa morrer para gerar fruto. A semente precisa morrer para dar muito fruto. Se a semente não morre, ela fica ali. Se você guardar uma semente, vai ficar guardada. Porque ela não está sofrendo nada. Mas se ela sofre, ela gera frutos. Ele está dizendo isso aí, ó, se você morrer, também vai viver com ele porque ele viveu. Se você perseverar, você também vai reinar com ele porque ele perseverou. Então nós entendemos que todas as coisas que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e ainda a minha vida aqui, uma vida às vezes de muita dor, mas no futuro ele vai nos restabelecer. Nós vamos reinar com ele, porque existe um futuro reservado para mim e para você. Mas esse futuro precisa ser entendido aqui na terra. A minha consciência cristã, o meu entendimento de reino precisa ser entendido aqui nesse lugar. Senão eu não vou para lá. Isso implica em sofrimento. Enquanto uns pregam que a vida é só maravilha, em que eu vou prosperar e vou crescer e vai ser tudo muito bom,
Irmãos, esse não é o evangelho. Muito embora Deus vai te abençoar, amém? Eu creio nisso, eu acredito nisso, que Deus vai prosperar, vai abençoar, vai te dar coisas, mas o genuíno evangelho, ele mostra para a gente que existe algo, algum preço a pagar, e se o evangelho não tem preço, como é que a gente vai viver? Aí ele diz assim, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. A gente falha, irmãos, a gente erra. A gente comete vários erros na nossa vida. Muitos desses erros que a gente comete na nossa vida, a gente precisa voltar, retroceder, buscar o Senhor, pedir perdão, porque Ele permanece fiel. Existe uma aliança comigo e com você. Cristo morreu por mim e por você. Essa aliança é uma aliança de perdão. E a gente precisa se perdoar e deixar Deus nos perdoar e continuar essa caminhada. E ir para frente, porque a gente erra. O que a gente não pode é ficar errando toda hora, né? Se aproveitar disso, né? Paulo fala assim, não deis liberdade à carne, né? Para aproveitar essa ocasião. Ele continua a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras, isso que nada tem proveito, e serve para perverter os ouvintes. Ele está dizendo assim, Timóteo, tem muita gente na igreja, e ele estava enfrentando isso de fato, muitas pessoas que queriam falar muitas coisas, e queriam confrontar algumas coisas da Bíblia, e queriam trazer coisas novas, e queriam trazer os seus conceitos. Ele fala assim, Timóteo, não entra nessa não. Não é? Não entra nesse negócio não, que isso é besteira, você vai acabar sofrendo com isso. Deixa esse negócio de lado, combate isso na sua igreja. Não permita que essas coisas aí, esses falatórios que não tem nada a ver com aquilo que a gente crê, que eles consigam tomar espaço na igreja, porque não é assim. A igreja é Cristo Jesus. A pregação é salvação. É o evangelho de Cristo para a nossa vida. É alcançar o pecador. É restaurar o que está ferido. Isso é evangelho. É apresentar o céu. É dizer que Jesus vai voltar. É dizer que nós temos esperança. É dizer que a gente sofre sim, mas um dia a gente vai reinar para sempre. Isso é o evangelho de Cristo. O que passa disso não é o evangelho de Cristo. Procura apresentar-te aprovado. Essa expressão, quando eu li a primeira vez, dá a entender a gente que nós precisamos nos apresentar aprovados. Parece que o negócio muda totalmente, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu preciso me apresentar a Deus aprovado. De que forma? Como obreiro. Primeiro, que não tem que se envergonhar, porque em outra parte ele vai dizer que o evangelho é poder de Deus. Então eu não posso me envergonhar. Que maneja bem, corretamente a palavra da verdade. Crente precisa conhecer a Bíblia, não é? Senão é incoerente a nossa fala. Precisa conhecer. Aí ele diz, evite conversas inúteis e profanas, pois se dão, isso prosseguem cada vez mais a impiedade. O ensino deles alastra como um câncer. Entre eles estão, ele cita duas pessoas, Himeneu e Fileto. Eles desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Esses caras dentro da igreja estavam pregando doutrina errada. Aí, deixa essas coisas de lado, né? Entretanto, o firme fundamento permanece. Esse firme fundamento, ele é inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O Senhor conhece os que são seus. A gente canta isso, né? O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece você, irmãos. Ele sabe da intenção do teu coração. Ele sabe do que você quer com Ele. Ele sabe dos seus desejos. Sabe de todas as suas falhas. Mas sabe também do desejo de você adorar Ele. Agora, Paulo chama a atenção para Timóteo ser um exemplo no versículo 20. Ele diz que numa grande casa há vasos de ouro e de prata. Mas também nessa grande casa há vasos de madeira e de barro. Existem alguns vasos que são para honra, outros para desonra. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que existiam vasos que guardavam tesouros. Vasos que guardavam comida, cereais. Mas existia vasos também que guardavam lixo. Esses são vasos de desonra. Existiam vasos que guardavam coisas que não prestavam. Coisas inúteis.
Ele está falando de vaso porque é o contexto que ele está vivendo. As pessoas guardavam coisas em vasos. Não é? E ele diz, tem vaso de prata, tem vaso de ouro, tem vaso de madeira e tem vaso de barro. Mas não importa o vaso que a gente está falando, de qual a matéria que ele é. Não importa, é o que está dentro do vaso. Então, muitas das vezes, esses vasos estão guardando coisas inúteis, que não servem para o Evangelho. Aí, Paulo vai dizer que esses vasos são vasos frágeis, mas dentro deles tem o poder do Evangelho. Não se guarda tesouro em vaso de barro. Não é verdade? Mas Deus guarda tesouro em vaso de barro. Deus guarda tesouro em vaso de barro, porque nós somos vasos de barro. Mas Deus guarda o Evangelho dele dentro de nós. Deus guarda o Espírito dele dentro de nós. Aí, esse vaso, ele se torna vaso honroso. Ele vai falar, olha, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra. Entende? Que a gente precisa se purificar dessas coisas, para que a gente possa ser um vaso de honra. Aí ele diz, santificado e útil para o Senhor, no preparo de toda boa obra. Talvez você se sinta um vaso de barro. Mas se você se purificar de todas essas coisas, você vai ser um vaso de honra, para a glória de Deus. Porque numa casa existem vários vasos. Só que a opção de ser vaso de honra ou não, é minha, é tua. Quem escolhe sou eu. Essa opção é minha, não é de Jesus. Ela não depende dele. Agora, quando eu me coloco nessa posição de vaso de honra, aí ele enche o vaso. Aí ele transborda o vaso. É esse vaso que nós precisamos ser nessa grande casa. É esse vaso que a gente precisa ser. Então ele fala, então Timóteo, você precisa se purificar. Foge dos desejos malignos da juventude, porque estava falando para um jovem, né? E siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Ele está falando, você precisa, Timóteo, se ajuntar com essas pessoas que amam o Senhor, que buscam o Senhor, que com o coração puro invocam o Senhor, para que você cresça no ministério, na tua vida. Ou seja, você precisa, Timóteo, tomar conselho com essas pessoas. Você precisa aprender com essas pessoas. Você precisa progredir com essas pessoas. Você precisa ser alguém capaz de aprender. Evite controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabarão em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos, e ser apto para ensinar, e ser paciente. Amém? A gente precisa ser apto para ensinar. Ele não está falando de púlpito, ele não está falando de palestra, ele não está falando de pregação, ele está falando de vida. A sua vida precisa ensinar aos outros. E como é que eu ensino? Fazendo estudo bíblico na minha casa? Não somente isso, é numa conversa, é numa amizade, é num bate-papo, é no trabalho, é na escola, é em qualquer ambiente, é você sendo patrão, é você sendo empregado. Aí, alguém vai te procurar, porque vai ver em você alguém diferente, alguém apto, capaz para ensinar. Essa pessoa vai te procurar, não porque você é bonitinho, né? Senão não me procuraria, mas ela vai procurar você, porque você tem tesouros guardados dentro de você. Esses tesouros, eles são visíveis, ele está transbordando, não tem como a pessoa não ver. Porque você é sal, porque você é luz, e não tem como apagar o que existe em você, sabe? Você nasceu para reinar, em Cristo Jesus. Entende o que é o Evangelho? Esse tesouro em vasos de barro, somos nós. O tesouro que está dentro de nós é o Espírito Santo. E aí as pessoas vão olhar para nós e vão ver isso. Quando elas verem isso, elas vão buscar conselho, porque vai saber que ali existe uma pessoa capaz de ensinar. Você deve dirigir com mansidão aos que se opõem, até com aqueles que se opõem, com aqueles chatos da vida, né?
com aquelas pessoas que vão contra você, você deve corrigir com mansidão. Você não pode bater boca com ele. Você não pode enfrentar ele. Você precisa ter mansidão e sabedoria para falar com aqueles que se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento. Na verdade, você tem que ter misericórdia, né? Levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou e fez da sua vontade. Timóteo era um homem obediente, um servo de Deus obediente. Timóteo era um servo de Deus focado no reino. Ele não perdia visão. Era sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele não perdia a visão de Cristo. Ele não era um crente de final de semana. Ele pensava todo dia em Cristo. Timóteo acordava pensando em Cristo. Timóteo dormia pensando em Cristo. Timóteo vivia Cristo. Ele não saía desse pensamento. Ele vivia trabalhando nisso. Timóteo era alguém submisso. Era alguém que sabia se colocar. Era alguém que administrava uma igreja, mas estava ouvindo os conselhos do sábio Paulo, que lhe ensinava, ele aprendia, ele passava. Timóteo, ele não era arrogante, porque era pastor, sabe? Ele não era alguém que, porque tinha os seus dons de ensinamento, porque sabia falar bem, ou porque era espiritual, ele não tinha essa arrogância. Não, ele era humilde. Ele se colocava numa posição daquele que precisava aprender também, mas também que tinha autoridade para ensinar. Timóteo era ensinável. Timóteo, ele precisava combater as falsas doutrinas que entravam na igreja. E quando eu olho para isso, aqui é fácil, né? Muitas coisas que a gente fala, o pessoal concorda. A gente não tem debate. Mas naquele tempo, era terrível. Era muito debate, era muito problema, era muita dificuldade, muita heresia. Paulo saía de uma igreja, entrava um judaizante, entrava alguém ali, um judeu, que queria falar, queria implantar de novo. Eles fizeram isso na igreja de Gálatas. Eles entraram lá, quando Paulo saiu, ensinaram as antigas leis, falaram que a gente tinha que guardar festa, tinha que fazer tanta coisa, eles começaram a fazer. Paulo chega a chamar eles de insensatos, né? Vocês são insensatos, eu ensinei tudo a vocês, tive um maior trabalhão, gastei um tempo com vocês, agora vocês estão dando ouvido a esses caras? Não é possível que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Paulo fala isso, porque a vida é assim, irmãos. Às vezes a gente aprende, né? E ele vai falar que, para ele tomar cuidado, né? Porque no versículo mais adiante, ele fala assim, ó, deixa eu ver se é mais adiante ou se é outro lugar, é aqui mesmo. Ele diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. O crente, ele precisa estar preparado o tempo todo para falar do evangelho. Amém? Repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina, com entendimento, pois virá tempo em que não suportarão. Esse tempo é hoje, irmãos. É muito triste. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. É muito fácil isso, né? Porque eu escolho aquele pastor que prega o que eu quero, que às vezes não é conforme a palavra, mas aquela pregação me agradou, e ele é pastor, ele é um líder, então eu ouço ele porque ele é um líder. E o que eu estou fazendo? Eu estou arrumando um mestre para mim, que me agrada, um mestre que eu desejo. Um mestre é Jesus, a palavra é Jesus, é uma só. Ele fala: Timóteo, nesse tempo vai acontecer essas coisas, então você guarda dessas coisas. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, você não, ser sóbrio em tudo, suporte sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo a minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Amém? Isso é convicção. Paulo tem certeza de que ele fez o que ele tinha que fazer. A melhor coisa que tem é você ter certeza do que você cumpriu, do que você fez à vontade de Deus. Convicção. Ele diz assim: agora está reservada para mim a coroa da justiça. Olha que coisa interessante, né?
que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, a todos os que amam a sua vinda. O cristão precisa amar a vinda do Senhor. Se o cristão não ama a vinda do Senhor, ele não vai suportar as aflições do tempo presente. Se ele não tiver no seu coração, se o seu maior projeto, a sua maior expectativa, o seu maior sonho, o seu maior desejo não for a vinda do Senhor, ele está perdido. Não adianta nada ele estar dentro da igreja. Porque só isso pode me garantir com que eu caminhe até Cristo. Porque enquanto tem sofrimento do meu lado, sofrimento do outro, eu olho para a minha frente, o meu Redentor está lá na frente. Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. Estou bem certo que Ele vai me dar no último dia a vitória. Ele vai me salvar no último dia. E Jó estava sofrendo quando ele falou isso. Jó não estava em festa. Jó não estava pregando no culto de gratidão. Jó tinha uma coisa em mente. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele fala isso no auge da dor dele. E é no auge da dor que a gente precisa falar isso. Eu tenho certeza que o meu Deus vai abrir o céu, vai descer sobre as nuvens, e eu vou subir com Ele. Se a minha expectativa e a minha esperança estiver voltada para esse propósito, nada vai me abalar. Não quer dizer que eu vou ser invencível, né? Que eu não vou chorar, que eu não vou sofrer. É claro que eu vou, mas eu tenho uma visão, e nessa visão eu sigo, e não importa o que vai acontecer, Cristo está de braços abertos me esperando. É o meu alvo, é o meu objetivo. Amém? Que possamos nessa noite colocar a nossa vida nesse sentido. Que a gente possa ser pessoas ensináveis. Que a gente possa alcançar a maturidade dia após dia. Nosso coração aberto para o Espírito Santo nos falar. Que a gente possa buscar mais edificação do que crítica, sabe? Ajudar mais. Apoiar mais, oferecer mais e criticar menos. Se tiver algo para falar, fale pela palavra. E Deus assim abençoa a nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?